Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Em música, o serialismo é um método de composição que ordena as 12 notas da escala cromática de modo a gerarem determinadas séries que vão servir de base para a composição de melodias, harmonias, de progressões ou de variações. O primeiro músico a estabelecer esse tipo de pensamento de forma mais profunda foi o músico austríaco Arnold Schoenberg, de quem a gente já falou, já viu um pouquinho aqui no canal, citou a obra dele. Inclusive, relacionado a isso, ele apontava ainda em vida, você pode ver no episódio, uma obra do Bach como sendo a primeira obra do decafônica da história. Bom, esses pensamentos à parte, é a partir da obra do Schoenberg que a gente considera, então, o serialismo como essa forma de pensamento nova, como eles propunham um pensamento pós-tonal, né? E foi por isso que ele e os seus contemporâneos foram trabalhando e estendendo esse pensamento para outros elementos da música, como o ritmo, como o timbre. Bom, o assunto de hoje está ligado diretamente a esse assunto, que são as tríades seriais. Eu conheci esse assunto através do livro do Rick Beato, que é um outro cara, um outro musicólogo que eu sigo aqui no canal, cujo filho ficou famoso, porque tem ouvido absoluto, o filho dele é um prodígio, né? Considerado um prodígio. Eu, na verdade, considero ele extremamente bem educado, né? Musicalmente falando. Então, um garoto realmente com um potencial inacreditável, vale a pena conhecer, Rick Beato. Então, o pai dele é esse grande musicólogo que explica muito, né? E fez esse livro, tem esse livro de composição. Se você é guitarrista, sobretudo, tem milhões de exemplos, tabs, guitarras, esse tipo de coisa, e tem tudo sobre arranjo, ele vai abordando um monte de coisa. Esse é um sistema que ele propôs lá no livro dele, já dentro desse assunto, eu achei bastante interessante, né? O poder da tríade. Então vamos dar uma olhada nessas tríades seriais. Bom, o princípio segue o princípio do decafonismo. A gente só vai tocar aquela nota que a gente já tocou depois que a série, depois que a gente já tiver tocado todas as outras notas da escala cromática. Só que a gente vai procurar se guiar pelas tríades. Então, por exemplo, para isso, existe um conjunto de tríades, vários conjuntos que você pode formar. O pensamento por trás disso é simples, porém pode ter efeitos sonoros, possibilidades, como a gente vê. Novos pensamentos, novas possibilidades, novas sonoridades, né? Que era isso que o pessoal estava buscando e a gente também vai buscando aqui, independente dos tempos, né? Nosso tempo é agora, então a gente vai lançando mão, tentando lançar mão das ferramentas que a gente vai fuçando e descobrindo por aí. Essa é uma delas. Então, ó, pianinho de novo na tela para ficar mais claro, né? Então, olha só, esse é um conjunto de tríades que você está vendo aí, que vai formar as 12 notas da escala cromática. Esse conjunto de notas você pode combinar de qualquer jeito, então. Ou para lá. Aqui ficou legal no caso também, eu acho, né, na minha opinião, porque a gente tem o Dó menor e antes de voltar para o Dó menor, no ciclo, isso é uma coisa sobre a qual eu já vou falar já. A gente tem um Fá sustenido, então forma aqueles policordos, né? Então, embora esse tipo de música ele não tenha um contexto tonal, né? Ele não está dentro, não se guia por até o nome é pós-tonal esse pensamento, né? Então, a gente pode, como a gente tem essas combinações de tríades, se a gente prestar atenção na primeira e na última, no último conjunto de tríades, a gente pode também criar uma espécie de sugestão harmônica, né, que está por trás, sobretudo se a gente se propuser a harmonizar a linha depois. Então, isso é uma coisa que presta atenção, porque pode sim, de repente, estabelecer para os nossos ouvidos algum sentido harmônico, embora não seja esse o propósito inicial, né? Então, vamos lá, a gente tem esse conjunto. Você pode fazer isso com vários conjuntos de tríades. Eu fiz esse, mas, por exemplo, eu vou fazer outro. Ó. Dó maior, Mi bemol, Fá sustenido menor e Si. Tá vendo? Então, todas essas tríades, essas 4 tríades, né? 4 de 3, 12. Elas dão as 12 notas. Mesma coisa, você pode combinar da mesma forma.
E você pode também, assim como você tem, por exemplo, nós estamos fazendo tríades, grupos de três. Nós podemos criar uma série de variações através do que? Das acentuações, por exemplo. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente está fazendo isso com tercinas, não é isso? Ó. Segundo essa rítmica que está aí. Então você pode, só deslocando já pode fazer. Então, pensa que são 4, né? Vai dar 4 de 3. Então, 3 vezes 4 vai dar 4 conjuntos. Então, onde estariam as suas acentuações se for a cada 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você já começa a ter variações. E ó, a gente tá no 3, ó. Mas agora já começa a ter uma outra cara. Legal, né? Legal. Sobretudo se a gente vai acelerando e vai fazendo. E a gente pode, como eu falei, fazer grupos, por exemplo, de 4 notas efetivamente. Buscar esse pensamento também em tétrades, né? Por que não? Então, dentro ou fora de tentar botar um pensamento tonal ou não, eu já vou falar sobre isso. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter 3 exemplos de tétrades que cobririam todas as notas. Então, por exemplo, Si bemol aumentado. Depois a gente tem Ré bemol, sétima maior, Ré bemol menor, né? Então a gente tem Si bemol, depois o Ré bemol menor, sétima maior. Depois a gente tem aqui, ó, um Sol 7 sustenido 5, que está invertido, né? E depois a gente tem o Mi bemol sus. Esse aqui eu já escolhi de propósito porque eu já tinha olhado. Se você puser dentro de um contexto harmônico, então suponhamos que você pode estar em cima de um Sol, um efeito logo lá no final, né? Esse aqui, por exemplo. Por exemplo, né? Então ficaria. Tá? Também já é um efeito, é uma coisa para pensar. Mas veja, o pensamento primário eu vim de encontrar, né, essas... Eu não estou procurando em cima de um determinado acorde. Agora é claro que você pode fazer, como eu falei lá, o primeiro acorde e o último que levam à próxima série, eles sempre sugerem, ou pode estabelecer, ou o primeiro e o segundo acorde da sessão, como a gente vai ver aqui, pode sugerir também um determinado acorde, você vai condensando e pode buscar isso na hora de procurar fazer alguma harmonização. Vamos dar uma olhadinha no... você pode também buscar fazer essas coisas, se guiar por outros intervalos. Aqui a gente está, em princípio, são as tríades, né? E esse poder das tríades, mas você pode se guiar por quartas, por sextas, conforme você está vendo aí no exemplo. E buscar outros intervalos, como a gente sempre vê, né? Aqui no canal, vai buscando outras possibilidades. E a gente pode, conforme no exemplo, a gente pode, por exemplo, misturar, né? Que a gente não fez. Então, por exemplo, vou pegar essa sequência aí, do Mi menor, o Lá diminuto, o Si aumentado e o Ré bemol. De novo, com essas 4 tríades a gente tem as 12 notas. Tá? Então, você pode misturar essas tríades, pode fazer o Mi menor, depois você pode fazer o Si aumentado, depois o Ré bemol, depois o Lá, depois o Mi menor. Agora, eventualmente você pode até não começar, você pode fazer duas séries dessa, né? Então você pode ter essa primeira e na segunda você não começa com o Mi menor e depois sim você, quando for a terceira e a quarta, sobretudo para terminar, você vai terminar, né, para dar essa unidade, sentido de unidade, procura terminar na mesma, que termine com uma tríade, com uma mesma tríade. Então, do contrário, você pode misturar outras, conforme a gente vê nesse exemplo aqui.
E você pode, conforme eu falei, você pode ir condensando as notas e criar algum tipo de acompanhamento, polirritmias, ficar bastante à vontade nesse tipo de coisa, conforme a gente vê nesse mesmo exemplo acrescido de um acompanhamento. Bom, e esse foi mais um episódio aqui do canal, mais um assunto que vai trazendo outras possibilidades, novas abordagens sobre velhos assuntos. Se você gostou de mais desse episódio, você pode se inscrever para ser avisado toda vez que um novo episódio for ao ar. E se quiser participar, faça isso com muito prazer. Envie suas críticas, sugestões de pauta, envie suas dúvidas através dos comentários para esse canal, que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.